isto é assim, é um dos caixotes mais nojentos, mas pronto. Eu não gosto de rótulos de todo, tipo, nunca gostei. Esta pessoa é freegan e tem que fazer isto e isto e isto da lista, senão não és freegan. Não concordo com isso, aliás. Daí nunca ter usado o termo para mim própria, simplesmente faço e com muito gosto e gostaria que realmente as outras pessoas se apercebessem que não é necessário dinheiro e que podemos viver na mesma felizes à nossa maneira. Aqui as saladas, isto aqui também pode ir. Isto também, de resto não vale a pena levar coisas a mais, porque depois nós não temos espaço no frigorífico. Se tu queres levar saladas, levas, mas de resto quando os ovos já ali à senhora, fica... Olha, para mostrar o desperdício que há, que é esta imensa comida que vai para o lixo. Pronto, a questão aqui do friganismo é tal coisa, eu não uso muitas vezes esse termo, só o conheci há pouco tempo realmente e vi que a descrição era, pronto, em vez de alugares uma casa ocupas, em vez de ires comprar comida reciclas e portanto, ou seja, tudo o que envolva dinheiro vais tentar evitá-lo, não é? Vais tentar não entrar no ciclo do dinheiro e não entrar neste ciclo que não vai acabar se tu não saíres dele. Desde 1996 eu faço friganismo. O friganismo é um estilo de vida alternativo, onde a pessoa busca boicotar o consumismo desenfreado. O problema é que as pessoas estão viciadas em consumir, né? É um vício mesmo, é uma droga, né? As pessoas vão nos centros comerciais, tem que comprar, e recebem um dinheiro e comprar isso e comprar aquilo, né? As pessoas começarem a dar valores para os pequenos gestos da vida, né? A nona. Hoje em dia eu uso muito pouco dinheiro. Uma vez por semana eu faço reciclagem e eu consigo o suficiente que eu consigo me manter para a semana toda, né? Então hoje em dia eu vou aos mercados, né, e faço essa reciclagem dos produtos que não são mais utilizados, né, e se encontra muita coisa interessante, muita coisa muito boa. Capto água da chuva, tomo banho e cozinho com água da chuva, né? E eu dou cursos de culinária, também cozinho para eventos. E dessa maneira eu consigo ter um dinheiro suficiente, apesar que a ideia do conceito freegan é que cada vez mais a pessoa seja autossuficiente, né? Que dentro do freeganismo tem várias vertentes hoje em dia, né? Então tem aquela malta que acha que ser freegan é qualquer coisa que tiver, mesmo se tiver cadáver, se tiver ovos, leite, queijo, ele alinha tudo, entende? Porque ele não está patrocinando a indústria, né? Para mim, o conceito da palavra freegan, né, é vegan, né? Então, por exemplo, outro dia achei uma garrafa de Coca-Cola lacrada e tudo, estava só com a embalagem, um plastinho roto, mas enfim, estava na validade tudo, estava perfeito, tudo fechado, lacrado. No lixo. No lixo. Mas eu não peguei aquilo, porque para mim aquilo não é comida, entende? Como da mesma maneira, se eu encontrar uma cartela de ovos, eu não vou pegar aquilo, porque para mim aquilo não é comida. O ponto é que as pessoas elas têm que aprender mais, a descascar mais e desempacotar menos, né? Quando a gente vai no supermercado hoje em dia, o supermercado vende um monte de porcaria e alguma comida, né? O problema está que a gente vê produtos manufaturados como alimento, mas aquilo não são alimentos. Eu sou anarquista por natureza, eu acredito na autogestão. Porque essa coisa de ser servido é muito chato, meu. É muito chato isso, sabe? E ter empregados trabalhando para você. Eu já tive isso, eu já tive tudo isso. Eu já fui um comerciante de sucesso, já tive funcionários, já tive tudo isso.
Só que cada vez menos isso me faz sentido, entende? O que é que eu faço? Faço uma data de coisas, faço tudo o que não dê dinheiro. Em vez de optar por arranjar um trabalho, preferi começar a fazer uma data de outras merdas que me permitem não ter que gastar dinheiro numa data de merdas indispensáveis ao dia-a-dia e que supostamente o trabalho ou o dinheiro que vais receber do trabalho te vai permitir comprar. Não autossuficiente, mas muito próximo disso. Depois de frequentar a universidade, criei a certa altura com um amigo uma empresa, mas a certa altura eu achei que aquilo que nós estávamos a fazer dava algum dinheiro, mas na verdade não fazia realmente o mundo melhor. E nós trabalhávamos muito, percebes? Eu durante anos e anos não tive férias, trabalhava 7 dias por semana, estava de serviço 24 horas por dia quando fosse necessário. E eu achei que, pronto, tudo bem, estou a ganhar dinheiro, mas não é isto que eu quero, percebes? Nem é isto que eu quero para mim, nem o resultado para o mundo é aquilo que eu gostaria que fosse. E pronto, chegou a esse ponto de eu achar que é agora, é preciso fazer uma mudança. Essa mudança foi, olha, vender a minha parte dessa empresa, comprar esta casa, foi trocar de carro. Tinha um carro, um SUV de 80 mil euros e pensar, não preciso deste carro. E trocar, tenho um carro pequeno, híbrido, gostaria de deixar de ter um carro híbrido e passar a ter um carro elétrico, porque para mim, como eu recolho muitas coisas, essencialmente materiais, não ter um carro não é viável. Mas eu imagino a hipótese de comprar um carro elétrico usado, já se começam a encontrar em preços razoáveis, não é? Eu posso trocar o meu. E ter ou painéis solares ou outra forma de produzir a minha própria eletricidade e, portanto, deixar de depender das petrolíferas. Eu, como gasto muito pouco dinheiro, também não dependo de distribuidoras dos continentes e Pingo Doces e não sei o quê, portanto... O que eu quero dizer com esta listagem toda é de... Eu não me recuso a ter uma relação com estas empresas. A ideia é sempre minimizar tanto quanto possível e repare, eu não preciso fazer o sacrifício de não ter relação nenhuma com estas empresas. Eu prefiro continuar a ter a minha vida confortável do cidadão do século XXI, mas minimizando os consumos e os gastos e todas essas coisas. Nessa altura em que eu comecei a ponderar a hipótese de vender a minha parte da empresa, houve uma altura em que eu sentia-me mal, fisicamente mal, e fui ao médico e o médico disse-me, você não tem nada, o que você precisa é de ter um horário, dormir bem, comer bem, descansar e tal. E pronto, e nesse momento, aquela frase conhecida do Dalai Lama, quer dizer, trabalhas para obter dinheiro, depois gastas o dinheiro para recuperar a saúde. Estás a perceber? Isto é estúpido. Imagina só, a pessoa dorme em média 8 horas por dia. Aí depois demora 1 hora para necessidades, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para necessidades básicas, né? Tomar banho, escovar os dentes, ir na casa de banho. Depois ela perde de 1 a 2 horas para ir trabalhar e voltar do trabalho. Perde 1 hora, mais ou menos aproximadamente, em redes sociais, né? Trabalha cerca de 6 a 8 horas por dia. Faz as contas, quanto tempo sobra para você, para sua família, para os seus amigos, para o seu filho, né? Para você ler. As pessoas estão com sentidos tão assim surrados, assim, então elas usam o sistema de consumo para dar um alívio ao sofrimento delas, entende? Why do guys like you and I know what a tefé is? Is this essential to our survival in the hunter-gatherer sense of the word? No. What are we then? Consumers. Right. We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. Murder, crime, poverty, these things don't concern me. What concerns me are celebrity magazines, television with 500 channels. O cidadão médio vai vender
8 horas da sua vida para ter o dinheiro para chegar a casa e pôr-se em frente à televisão a comer comidas que lhe fazem mal e, portanto, queimar mais 2 ou 3 horas da vida dele e depois ir dormir 8 horas. Portanto, este dia da vida dele foi obliterado, quer dizer, desapareceu, não serviu para nada. E se serviu, até serviu para algo de mau na vida dele, não é? Para ele ficar mais doente, mais zangado, mais deprimido, etc. People always ask me the question, why do you live without money? And today there's an infinite number of reasons why I live without money. It's not just one anymore, but I'll kind of outline 3 today. The first one was an initial realization that a lot of the social and ecological issues we're faced with today, such as ecological destruction, the massacring of the oceans, sweatshops, factory farms, deforestation, all these things that we pay lip service to actually caring about. These things stem from our delusion that we are separate from nature. We're not separate from nature. And it also stems from the fact that we're very, very disconnected from what we consume. So because of the widening degrees of separation between the consumer and the consumed, we no longer have any real appreciation for the embodied energy, the embodied destruction, the embodied suffering that goes into every stage of the supply chain in the things we buy. We never get to see these people. The tool that enabled this disconnection is money, especially in the global format that we see it today. So I'll give you some examples. If we all had to grow our own food, we wouldn't waste a third of it as we do in the UK right now. If we had to make our own tables and chairs, we wouldn't chuck them out the moment we decided to change the interior decor. If we had to take responsibility for our own drinking water, I doubt most of us would pee and poo in it. It wouldn't make much sense to pee and poo in your own drinking water. And so until we reconnect with what we consume, and what I'm talking about is a completely localized economy, until we reconnect with what we consume, all these symptoms, all these social and ecological symptoms will continue because we're not getting to the root of the problem, which is our separation from nature and our separation from what we consume. As pessoas quando falam comigo pensem, bom, este gajo, a vida dele deve ser uma coisa ultra radical, porque pá, ele tem uma casa de banho seca, ele produz a própria comida, ele não tem trabalho, ele não sei o quê, isto deve ser uma loucura. E depois as pessoas vêm comigo, vêm à minha casa, falam comigo, veem a vida que eu tenho no dia-a-dia e pensam, não, olha, afinal nem é assim tão diferente. Percebes? Afinal, ele toma banho em água quente, cozinha e... Quer dizer, é tudo muito parecido, é tudo praticamente igual. Portanto, essa era uma coisa que eu te queria dizer, é que é isto. Naquela ideia de resumir o que é fundamental, para mim o que é fundamental neste momento é isto. O que é sustentável? E para mim, que sou um gajo que vem da matemática, tudo tem que estar definido. Então, para mim, sustentável significa, uma coisa é sustentável, um consumo é sustentável, se tu podes multiplicar este consumo por 7,5 mil milhões de pessoas no planeta e existem recursos renováveis suficientes para dar vazão a este consumo. Se isto não for possível, não é sustentável. No centro está sempre este conceito, o lucro. É por causa do lucro que 1% tem metade da riqueza. Porque se as empresas que dão essa riqueza a essas pessoas não dessem lucro, apenas pagassem as matérias-primas que consomem e pagassem o trabalho aos seus trabalhadores, mais os impostos e essas coisas, os donos das empresas não seriam hoje donos de metade do planeta. Estes 1% que supostamente têm metade da riqueza do planeta, eles vieram roubar-nos aos nossos bolsos alguma coisa? Não vieram. Fomos nós que voluntariamente fomos pegar no nosso dinheiro e lhes fomos entregar. Em troca, na gigantesca maioria dos casos, é a minha opinião, de merdices que não interessam nada a ninguém. What? Things you own end up owning you. O meu intuito era mesmo aprender de onde é que as coisas surgem, de onde é que a minha alface surge, de onde é que a eletricidade que eu consigo ter, consigo arranjá-la, não consigo, o que é que eu consigo fazer para mim própria para me sustentar. Não quero ir pagar a alguém para o meu próprio sustento. Portanto, sei lá,
Acho que as pessoas têm mesmo que perceber que têm que fazer um bocado pela própria vida e não propriamente ter que pagar a toda a gente para fazer coisas que nós próprios poderíamos fazer, na verdade. Eu não tenho nada contra as pessoas terem uma profissão, não tenho nada contra as pessoas serem pagas por essa profissão. O que eu acho que está errado é haver a necessidade das pessoas prostituírem 8 horas de vida por dia para comprarem merdices que não interessam, que não fazem grande falta, que não... Prostituição. Que tal esta definição? Prostituição é a ação ou é a prática que faz alguém em troco de dinheiro e fazendo algo que essa pessoa de outra forma não quereria fazer. Okay? Portanto, se definirmos prostituição como alguém fazer a troco de dinheiro algo que de outra forma não quereria fazer, sim? Bom, então 90% ou mais das pessoas quando vão trabalhar estão a prostituir-se. Se há sexo envolvido ou não, isso é uma questão secundária. O que é que nós podemos então fazer? Do meu ponto de vista, o melhor que podemos fazer é não consumir. É isto. É tão simples quanto isto. É ridiculamente simples, mas é mesmo só isto. Porque se nós deixamos de consumir, nós deixamos de estar a entregar o dinheiro a quem já tem muito mais dinheiro do que deveria ser permitido. E o que importa não é ter dinheiro, é ter recursos. Nós deixamos de ter que ir vender uma parte da nossa vida todos os dias para comprar essas coisas. E nós deixamos de fomentar a contínua extração e dilapidação de recursos para produzir essas coisas que no fundo não são muito necessárias. É isto. You're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You're the all-singing, all-dancing crap of the world. Subsistir, eu, para mim, e para os outros a nível de comida e de, pronto, e nível de objetos ou tudo isso que preciso, consigo, sem dúvida, totalmente sem dinheiro. Mas isso porque eu abdiquei por gosto de coisas que para mim eram desnecessárias. Eu via-me às vezes ir a uma loja comprar uma t-shirt só porque era gira e achava engraçado e depois pensei, mas para quê? Para que é que eu estou a alimentar isto? Imagine this, you're not poor, you have a job, but you get your food and pretty much everything else in your life out of the garbage, somebody else's garbage. Well, why would anybody do that if you're making money and have a place? Well, you do it on principle. Já há bué de anos que é tipo já um princípio que meto nas coisas praticamente todas que faço ou que quero fazer e que é tipo de que maneira é que consigo fazer as coisas sem gastar dinheiro ou gastando o mínimo possível de dinheiro. E basicamente ou das duas uma, ou constróis duas coisas ou reciclas as coisas, sei lá, acho que basicamente ao longo da minha vida tipo, fui já eliminando uma data de necessidades que o sistema nos vende como indispensáveis. Ou fui eliminando, ou fui tratando eu de tomar conta deles, estás a ver? Lá está, fui aprendendo a fazer obras, porque precisas de encomendar uma parede, precisas de fazer uma canalização, precisas de não sei o quê. Se eu não quero ter que trabalhar uma semana para conseguir pagar um dia de trabalho de um canalizador, se calhar vou eu aprender a trabalhar. Pronto. Claro que isto, ao longo da vida, houve canalizações que rebentaram, mas isto com o tempo tudo melhorou, não é? E basicamente é por aí. Este é o ponto fundamental. Nós hoje podemos viver com aquilo que há 100 anos são os recursos que só reis e imperadores tinham. E hoje, se vivermos nesse nível, o cidadão médio hoje acha que isso é viver pobre. Mas se nós juntarmos a isto o conhecimento que temos hoje e que há 100 ou mais anos atrás não existia, nós podemos viver muitíssimo bem com poucos recursos.
é isso que é para mim o friganismo. Toda a gente pode ser frigan a partir do momento em que decide lutar contra este capitalismo extremo e só por isso começa a refletir, começa a pensar, eu vou para o centro comercial fazer o quê? Vou comprar isto e isto, será que não há outra maneira? Será que, o que é que acontece algo danificado daqui deste supermercado? Será que alguém o aproveita ou vai mesmo para o lixo? Que é a realidade, há muita gente que não sabe isto. Muita gente não sabe que os produtos danificados e produtos que supostamente não estão dentro das normas de perfeição para venda, vai tudo para um contentor. E esse contentor muitas das vezes vai estar inacessível às pessoas. E pronto, porque mais uma vez, se tu fores a um contentor buscar um pão, tu não vais ao Pingo Doce comprar o pão, vais ao contentor, ou seja, eles estão a perder lucro. Não é uma coisa boa que eles percam lucro, daí cada vez mais eles estarem a impedir o acesso aos contentores. Eles infelizmente abrem boas embalagens, deixam as coisas assim. Já encontramos cogumelos, o que aqui encontramos mais? Um monte de tomate, vamos fazer pizzas. Isto bem lavadinho. O que mais me tem acontecido é realmente abrirem os sacos. Muitas das vezes eu comuniquei com eles, tentei comunicar com eles e dizer se não nos podiam dar diretamente os sacos, ao qual me respondiam que não podemos dar de todos os sacos porque somos despedidos. Pronto. Esse é o primeiro medo que é incutido. Depois o que começaram a fazer foi abrir, espalhar a comida toda, a comida boa, espalhar sopas, abrir sopas, tudo. Nós às tantas ficávamos revoltados, não conseguíamos aproveitar nada. Outras vezes era com detergente, mesmo detergente. Via-se mesmo bolinhas, era principalmente nos vegetais, não percebo porquê. Começávamos a cheirar e víamos bolinhas assim, epá, isto é um bocado estranho. E é frustrante porque tu vias um saco gigante de quilos e quilos de fruta, que às vezes nós nem aproveitávamos porque estava um bocado esmagada, mas dávamos a pessoas que tinham animais e os animais comem frutas esmagadas, galinhas adoram. Uma coisa muito importante nisto é também, eu não atacava as pessoas que estavam ali a dizer que não me podiam dar o lixo. Eu dizia, eu percebo, tudo bem, mas pelo menos não me abram os sacos, pelo menos não... Pá, vejam aquilo que está a acontecer, vejam mesmo, isto é comida, não é a lavagem cerebral que vos estão a dar de que tem que ser destruído e nada disto dá para ser aproveitado. Não, é mentira, há ali muita coisa que dá para ser aproveitada. Mas porquê que isto vai para o lixo? Olha, porque é que uma cebola boa vai para o lixo? Temos que ir remexer mesmo no lixo, entre coisas que são nojentas, entre vidros, mas é assim que é, temos que nos meter um bocado em risco para conseguir evitar todo este desperdício de comida e não é só comida, é produtos de casa de banho, é tudo o que imaginem que há num supermercado, uma caixinha de bandas de cera depilatórias que está rasgada, também vai para o lixo, vai juntamente da mesma coisa com um desodorizante, vai tudo para o mesmo saco, tudo para o mesmo lixo. Eu veio até papel, nesta cena nunca me tinha acontecido papel. Areia, não sei se cabe. Isto também é para o molho, vamos ferver isto bem. Tem umas especiarias que eu tenho ali umas coisas, bem, vai ficar mesmo bom. Penso no que eu consegui salvar e nas milhões de coisas que eu não consigo salvar e que poderiam alimentar milhões e milhões de famílias.
investimento de saber que já aquela porção de comida que vai alimentar um monte de gente não vai para o lixo, já faz de mim uma pessoa completamente feliz. Even in the wealthiest nations, millions suffer from food poverty. It's deprivation in a sea of plenty. Growing food demands land, water, fossil fuels and soil. The tragedy is that some farmers can't sell half of what they've grown due to cosmetic standards dictated by supermarkets. We fail to see the beauty in these ugly veg. And supermarkets regularly cancel or change orders at the last minute, meaning that food already produced by their suppliers gets dumped. Farmers bear the cost of this waste, though it's not their fault. Supermarkets purposefully create an image of overflowing abundance. A hardwired human response to glut is to buy in excess. This is the marketing strategy that results in us buying more than we need and creating mountains of wasted food. Meanwhile, over-cautious date labels confuse and frighten customers, so they toss out what's still good to eat. Cafes, buffets and restaurants are all complicit in the allure of excess, overproducing to maintain a full menu round the clock. And they serve customers ever larger portion sizes that are paid for, but often left uneaten. Big corporations have invested billions of dollars into working out how to trigger that evolutionary impulse to take and take more. More and more and more. And these boxes join the never-ending parade of food. Food on the move. Every week we buy 20-30% more food than we're even gonna eat. We chuck the rest in the trash. Go to the grocery stores and they get stock at the end of the day that is nearing its expiry. A lot of grocery stores, maybe your local one, chucks it in the trash. These products come from farms and ranches despite distance and season. The fruit and vegetables that you buy in the store, it's not normal for them to look so perfect. And if an orange has even a slight skin blemish, a little scar that has no impact on the freshness, the taste, the longevity of that food, it gets rejected. What kind of sense does that make? Food is land. Food is forests. You have to chop down forests to grow more food. Food is water. Food is labor. Food is love. In our homes, we can stop food waste. O problema não está nas pessoas irem buscar o que está no lixo. O problema está nas pessoas jogarem as coisas no lixo. Entende? Então é um prisma diferente. Todas as semanas, o Ragu e outros ativistas fazem refeições vegan, com comida em boas condições, resgatada em mercados cujo seu destino seria o lixo, acabando por distribuí-la gratuitamente numa das zonas mais antigas de Lisboa. Então hoje nós vamos ter burgers vegetarianos, vegans, livres de violência. Vamos ter também aqui um vegetal com cenoura e couve. Vamos ter arroz, salada e pão. Então essa é a meta que a gente vai subir hoje. Todas as semanas a gente confecciona tudo que a gente recebe. A gente faz um tipo de preparação diferente. Então ele está fazendo um voluntariado aqui, vindo aqui ajudar a gente a fazer burgers deliciosos para serem distribuídos, né? Fala aí do burger. Esses hambúrgueres são feitos de restos de comida. Então é uma reciclagem que a gente faz aqui. São restos de comida, a gente reaproveita, faz um hambúrguer e sai na rua distribuir. Tudo bom, amigo? Bem-vindo, bem-vinda. Aceita um pratinho? Tem chazinho também? Isso é o quê? É um hambúrguer de legumes. É tudo vegetariano? Aqui é tudo vegetariano. Aqui é tudo sem violência aqui. Aqui não se mata ninguém, parece mesmo. Não. Tem que ter pra todo mundo hoje. E olha o arroz. O arroz tá quentinho, acabei de fazer, tá? Olha. E foi feito com amor. Você gosta de comida vegetariana, amigo? É bom, né? Eu não gosto de passar fome.
More rice? Yeah, a little bit, man. I can give you money for that. No money. And you won't take any, no? No money, free. As a donation or? Não. Boa tarde, como vai o senhor? Tudo bom? Olha, tem pãozinho também, quer pão? Não precisa de pão? Boa tarde, amigo, como vai? Tudo bom? Olha, espero que goste, foi feito com carinho, hein? Obrigado. Sem ser obrigado. Bom coração. Não, obrigado. Na minha vida fui educada a não desperdiçar comida, a nunca deixar comida no prato, a comer sempre tudo, mas nunca tinha visto este lado. E daí ter sido um choque para mim quando me apercebi, há um ano e tal, apercebi-me que realmente isto acontecia, muita comida boa vai para o lixo e para mim foi inconformável, não consigo conformar-me com esse sentimento de saber que esta comida está a ser desperdiçada e que um monte de gente não tem nem um cêntimo para ir comer e está a passar fome e tem famílias e famílias, carenciadas por aí. Can we get strawberries? No, honey. Please? Okay. O desperdício alimentar afeta milhares de cidadãos, impacta negativamente o meio ambiente e provoca instabilidade na soberania alimentar, tanto a nível individual como familiar. Esta disfunção na atribuição e consumo de bens alimentares reflete um profundo desequilíbrio cultural e económico da sociedade contemporânea. O PAN vem propor a regulamentação da doação de bens alimentares excedentes e a sua redistribuição para fins de solidariedade social pelas superfícies comerciais superiores a 400 metros quadrados a operadores devidamente identificados que depois os distribuam por pessoas com comprovada carência económica. É uma lei que, no fundo, é um misto de uma iniciativa que já ocorreu em França e de uma outra iniciativa que também está em curso em Itália. Em França, trata-se de uma proposta mais sancionatória para quem não cumprir. Em Itália, digamos que tem um fundo de incentivo para quem fizer essa doação de bens. Em resumo, visa permitir ou, no fundo, impor também às grandes superfícies, acima de 400 metros quadrados, que os produtos que ainda estejam em condições de ser consumidas, mas já fora do prazo de validade, não possam impedir que sejam deitadas ao lixo e que sejam doadas em entidades que fazem o trabalho de distribuição de alimento pelas pessoas mais carenciadas. Com isto, teríamos benefícios fiscais para quem o fizesse e, obviamente, também sanções para quem o incumprisse. Esta proposta foi rejeitada por todos os partidos, então? Sim. O que é que acha que foi rejeitada? Nós tentámos questionar, tentámos perceber, mas não foi explicado. Não houve declarações de voto também relativamente a esta questão. Pensamos, lá está, que não há ainda uma consciência total, uma consciência adquirida por parte dos parlamentares e dos vários partidos e também do próprio governo das implicações
nas alterações climáticas, na emissão dos gases com efeito de estufa que o desperdício alimentar tem. E, portanto, sabemos que, de uma forma geral, dados mundiais, 1/3 da comida é desperdiçada ao longo de toda a cadeia, desde a sua produção até ao consumidor final, e essa quantidade de alimentos desperdiçada tem atrás de si uma pegada ecológica enorme, tem uma quantidade de gases de efeito de estufa emitidos que não são contabilizados, que não são internalizados e que têm o seu peso. E toda essa quantidade de alimentos daria para, como sabemos, acabar ou mitigar os focos de fome que existem no mundo. Nós temos alertado para várias questões relativamente à alimentação e à forma como produzimos e consumimos alimentos. Acima de tudo, o que está errado é todo este modelo de crescimento infinito. Há um modelo económico que nos impõe, uma impossibilidade física que nos impõe, que é de crescer constantemente, crescer anualmente, crescimento esse que é sempre feito à custa de recursos que são finitos. E ao nível da alimentação é isso que também se verifica. A forma como estamos a produzir alimentos é uma forma absolutamente errada, intensiva, agrotóxica, completamente deslocalizada, que faz viajar alimentos por milhares e milhares de quilómetros, os alimentos viajantes, ou alimentos quilométricos, e, portanto, devemos garantir a autodeterminação de cada povo, de cada nação, de produzir os alimentos que assim o entende, e estes devem ser produzidos de forma saudável, em agricultura biológica ou em modo de produção ainda mais sustentável que a agricultura biológica. Idealmente devem ser produzidos localmente. E depois, obviamente, ao nível de cada casa, de cada consumidor, ter em linha de conta as quantidades que de facto necessita para a sua vida, para o seu cotidiano. Mas acima de tudo, também passamos muito a mensagem de que a origem dos alimentos que consumimos está a ser determinante também para a pegada ecológica que estamos a deixar no nosso planeta, para a degradação dos recursos naturais que esta forma de produção de alimentos está a ter, não só nos países de origem, nos solos que são erodidos, nas florestas que são cortadas, nos recursos hídricos que são contaminados, mas também em toda a quantidade de emissão de gases de efeito de estufa que são produzidos. Podemos ter no prato batatas de Itália, cenouras da África do Sul, feijão da Tailândia, vitela da Austrália, brócolos da Guatemala, morangos da Califórnia e mirtilos da Nova Zelândia para sobremesa. Só o transporte dos alimentos desta refeição gera 650 vezes mais gases com efeito de estufa que se a dita comida tivesse sido cultivada e comprada a nível local. A quantidade total de quilómetros que o conjunto destes alimentos viajantes somam do campo até à mesa é de 81.000, o equivalente a 2 voltas inteiras ao planeta Terra. Repito, 2 voltas inteiras ao planeta. O atual modelo de produção e de distribuição tem ainda sérios impactos sobre os pequenos e médios agricultores que muitas vezes se veem forçados a abandonar a atividade agrícola. No que respeita à produção em agricultura biológica, esta assume-se cada vez mais como uma oportunidade para a agricultura portuguesa. Este modo de produção faz uso de métodos e práticas respeitadoras do ambiente, permitindo uma gestão sustentável do mesmo e promovendo a saúde de quem consome, mas também de quem produz. O atual modo de produzir alimentos é totalmente ilógico, ao ponto de se rotularem os alimentos naturais ou orgânicos de alimentos biológicos, mas não se rotularem os alimentos produzidos com agroquímicos de alimentos tóxicos, dando uma falsa sensação de segurança a todos os cidadãos que diariamente os consomem. Comer é um ato político e está nas mãos de cada um de nós fazer a diferença. Obrigado. Eu acho que isto tem tudo a ver com o modelo económico e social em que vivemos e em que até na forma como nos alimentamos nos impõem quase como modas ou standards. E, portanto, o simples facto
os alimentos, nomeadamente vegetais, terem que obedecer a determinados tamanhos, a determinado aspecto, a determinado calibre, coloca logo de parte uma série de alimentos que de outro modo poderiam ser aproveitados. Uma boa iniciativa relativamente a esta matéria é a iniciativa Fruta Feia, que vem no fundo de facto contrariar toda esta forma de produzir, mas acima de tudo de vender os alimentos. E portanto há aqui uma outra forma de pensarmos a forma como produzimos e consumimos alimentos que é urgente. A Fruta Feia é uma cooperativa de consumo que luta contra o desperdício alimentar devido à aparência desde 2013. O que nós fazemos é comprar diretamente aos agricultores aqueles produtos que eles não conseguem vender por meras razões estéticas, ou seja, porque são muito pequeninos, são muito grandes, porque têm uma forma estranha. Com esses produtos montamos cabazes que depois são adquiridos pelos consumidores associados da nossa cooperativa. A ideia surge da identificação de um problema, ou seja, de haver um enorme desperdício alimentar devido à aparência, que em média na Europa é cerca de 30% do que cada agricultor produz, ou seja, eu de 100 batatas que produzo, 30 eu não consigo colocar no mercado por razões estéticas. Eu apercebi-me deste problema e pensei, isto não tem sentido nenhum, ou seja, temos que arranjar aqui uma maneira de canalizar esses produtos desde os agricultores até àqueles consumidores que, tal como eu, não julgam a qualidade pela aparência. Ou seja, a qualidade é a mesma, é simplesmente uma questão de aparência. Lá está, uma questão de tamanho, forma ou cor. Não é proibido vendê-los, mas uma vez que o consumidor não os escolhia nos supermercados quando ia às compras, isto fez com que os supermercados deixassem de comprar esses produtos aos agricultores, ainda que a qualidade seja a mesma. O nosso objetivo, eu acho que se desenvolve a duas escalas diferentes. Uma das escalas é evitar o desperdício propriamente dito, que hoje em dia são 8,5 toneladas por semana. 8,5 toneladas era a quantidade de fruta e hortícolas que iam para o lixo por semana, que deixaram de ir porque nós as compramos aos agricultores e as vendemos aos nossos consumidores, ou seja, é desperdício evitado por semana. Isso é um dos objetivos, que é um objetivo muito prático, é evitar esse desperdício e também o gasto de recursos naturais desnecessário que daí advém, não é? Porque estamos a gastar água, energia, solos para estar a produzir lixo. Nós queremos mesmo mudar este paradigma de que a qualidade se mede pela aparência, de que quanto mais brilhante uma maçã for, melhor é. Nós não acreditamos nisso, nós achamos que a fruta deve ser comercializada independentemente da sua aparência. Para ser então cliente da Fruta Feia? Cliente não, nós não temos clientes, nós temos associados. Uma cooperativa de consumo, as pessoas estão associadas à cooperativa, ou seja, fazem parte deste objetivo de reduzir o desperdício alimentar, não é uma loja. Para ser associado da cooperativa, as pessoas inscrevem-se no nosso site, que é frutafeia.pt. Neste momento há uma lista de espera para alguns dos nossos pontos de entrega. Quando houver uma vaga, nós entramos em contacto com essa pessoa para essa pessoa começar a recolher a sua cesta semanalmente. Os tomates pisados vamos pô-los todos numa caixa à parte. Há pessoas que aproveitam para as compotas e para fazer molho, está bem? Por defeito, os nossos consumidores têm sempre uma cesta à sua espera, têm que nos avisar se não quiserem. Ou seja, têm uma data limite até à qual podem cancelar o seu pedido de cesta ou alterar o tamanho, que é a mesma data que nos permite quantificar exatamente a quantidade de fruta e de verduras que nós precisamos para depois montar as cestas. Porque se nós encomendássemos mais do que aquilo que precisamos, estaríamos a originar um desperdício e estaríamos assim também a trabalhar quanto a nós próprios. Então temos toda esta logística montada de maneira a que seja uma cadeia limpa, ou seja, que não haja desperdício por lado nenhum. Se por acaso um consumidor falta, esquece de vir buscar a cesta e às 9 da noite temos aqui cestas a sobrarem, o que fazemos é dar à ReFood, de maneira a que, lá está, que não tenhamos nenhum desperdício neste processo todo.
ReFood é um esforço de cidadania micro-local, comunidade por comunidade, onde os cidadãos rectificar duas mãos de todas as nossas sociedades. Um que é comida em perfeitas condições indo ao lixo diariamente, e outra é pessoas que não têm a alimentação que precisam. E o que é que encontramos é que estas duas mãos são acompanhadas por um bem. E o bem é a boa vontade e disponibilidade dos cidadãos como voluntários que criar um ponto humano entre desperdício e necessidade. Basicamente isto é ReFood. Restaurantes, pastelarias, padarias, supermercados, refeitórios, todos que preparar comida, no fim do seu dia tem comida preparada que não foi vendida, que não vai ser vendida no próximo dia, que vai necessariamente ao lixo, e nós interruptamos este processo, resgatando a comida em boas condições e entregar logo para quem precisa. O que é que eu fiz no planeta Terra durante 59 anos? E não estava muito feliz com os resultados deste levantamento, porque estava sempre a fazer coisas para mim, não fez grande coisa para as outras, e teve ao longo dos anos algumas ideias humanitárias que não foram desenvolvidas, porque o meu tempo estava sempre ocupado com meus coisas. E decidi, tomar uma decisão fundamental a trabalhar para as outras, não para mim. Era neste contexto que a minha filha mais velha, que teve na altura 18 anos, no contexto de um jantar, ao lado do buffet de saladas, perguntou o que é que vai acontecer com esta salada no fim da noite. Disse, pá, isto vai para o lixo, está exposto do ar, não vai vender amanhã, certeza que vai para o lixo. E ela disse que era uma vergonha, e é, mas não era só, eu expliquei que não era só a salada, é tudo o que está preparado, não vendida, que não vai ser vendido no próximo dia, vai necessariamente de lixo por falta de uma alternativa. Quando eu diz a palavra alternativa, pum, aquela luz, e eu escrevi o esboço do movimento ReFood naquela mesma conversa e lancei 3 meses depois a ideia original. Estamos a produzir 84 mil refeições por mês. Nós, como cidadãos, temos imenso poder, mas nós não utilizamos este poder, talvez nem sabemos que temos. Estamos à espera dos políticos, ou do governo, ou as empresas resolver os problemas da sociedade, e elas não são competentes para fazer isto, não podem. Mas os cidadãos têm imenso poder a mudar o mundo se simplesmente faz. E ReFood é só um exemplo disto. Bananas, when you go into a shop, they're all in perfect bunches, they're all the same size, they've all got exactly the same curvature, they're the same diameter. Bananas don't grow like that. In order to achieve that uniformity, all the ones that don't comply get discarded. This is the waste of one banana plantation after 1 day of harvest in Ecuador. Bananas being wasted in Costa Rica. When I first visited a carrot production unit in England, I remember going into the yard and seeing this great big bin, a little bit like this one, full of carrots, and I said, oh, these must be your premium carrots going to the supermarkets. No, these are the waste ones. Why? What's wrong with these carrots? They're better than any carrots I've ever grown. He held it up to the light and he said, you can see there's a slight curvature there. And the supermarket we're supplying doesn't allow that. They have to be perfectly straight. These ones, you can see, are perfectly straight, but they're too long to fit into the containers. Olha, jackpot, toma, lentilhas, toma. Há coisas que para mim não há quase validade, coisas secas e feijões secos e tudo isso. Eu reciclei feijão seco, que eu não percebo porque é que porque é que estava fora de validade, mas se calhar sou eu que não tenho tanto conhecimento, mas na verdade cozi-o e tudo isso e está ótimo. A Good After é um supermercado de oportunidades. Nós nascemos com a ideia de
subjacente de lutar contra o desperdício alimentar e não alimentar, e vendemos produtos que chegam às nossas mãos sempre por algum motivo específico, ou porque estão perto da data de consumo preferencial, ou mesmo ultrapassado, ou porque se trata de uma linha obsoleta, uma linha descontinuada, um produto que as marcas já não podem ou não querem que esteja nos lineares. Portanto, nós pretendemos dar saída a todos estes produtos, dizemos que damos um novo ciclo económico a todos estes produtos que já não têm espaço nos pontos de venda normais. Não faz sentido que todos estes produtos se deitem fora e basicamente a goodafter.com alimenta-se das ineficiências e o mundo está carregado de ineficiências. A nós chegam-nos produtos ou que têm a etiqueta torta e o fabricante não quer que esteja assim nos lineares, ou que é um produto natalício e em março já não é Natal, portanto, e não chega ao Natal seguinte, a data de consumo preferencial não chega ao Natal seguinte, portanto é um problema para o fabricante. Portanto, nós apresentamos-nos como uma solução para os fabricantes e os distribuidores de produtos para dar saída a estes produtos cujo destino seria muito provavelmente o lixo. Um dos nossos objetivos é desmistificar o tema dos prazos de consumo. Existem 2 prazos de consumo muito bem diferenciados. O consumir até, que é o prazo de durabilidade máximo de um produto, que é destinado a todos aqueles produtos frescos que normalmente uma pessoa vê no frio, no supermercado convencional, e que é, como diz o nome, é um consumo obrigatório. Portanto, o consumo deve ser efetuado até aquela data e a venda só pode ser efetuada até aquela data. Portanto, não é possível ultrapassar a data indicada. Isso tem a ver com segurança alimentar. Pomos em perigo a saúde do consumidor. E depois existe todo o universo de produtos, que é um universo imenso, que é o prazo de consumo preferencial, em inglês best before, que, como diz o nome, é uma preferência, não é uma obrigatoriedade. Portanto, o fabricante diz preferencialmente consumam este produto até esta data, mas não quer dizer que não seja bom depois dessa data. Daí a nossa marca, Good After, é bom depois. E a principal diferença entre os dois é que no consumo de preferência não está em causa a segurança alimentar. Essa data é a data de durabilidade mínima do produto. E o que está em causa são as características organolépticas do produto, portanto a textura, a cor, o que for, mas nunca a segurança alimentar. Daí a lei ter distinguido muito claramente os 2 prazos de consumo. Mas existe um grande desconhecimento sobre esta diferença e não podemos pôr tudo no mesmo saco porque não tem nada a ver. E nós só vendemos este tipo de produtos, consumir de preferência. Não vendemos frescos, porque não podemos e não é o nosso core. Nós queremos vender só produtos que têm um consumo preferencial ou que nem data associada têm. Há muitos produtos aqui que são produtos descontinuados, nomeadamente tudo o que é beleza e higiene, detergentes, chegam às nossas mãos porque são embalagens antigas. Esta embalagem não tem data de consumo preferencial associado. Aliás, a maior parte dos produtos de higiene tem uma data de consumo após a abertura, neste caso 12 meses. E é descontinuada. Agora a imagem, a marca quis mudar a imagem, não diz shampoo para peles secas e sensíveis, diz o meu primeiro shampoo. E como mudou a embalagem, não quer que este shampoo conviva com a embalagem nova e, portanto, isto é um problema. E nós damos saída a estes shampoos, porque são shampoos que lavam na mesma, não é? Por exemplo, os cereais, como um arroz ou um cereal seco, desde que conservado nas condições de umidade e temperatura adequadas, pode durar 30 anos. E os fabricantes, no entanto, põem um prazo de consumo de 12, 24 meses, não é? Porquê? Porque tem que estabelecer prazos, porque a lei assim o indica. Mas a lei é sempre, às vezes, é um bocado ingrata, não é? Aqui tem sempre a indicação de qual é a data de consumo preferencial. Nós somos obrigados por lei a indicá-la e sempre dizemos porque que o consumidor está a comprar a um preço mais económico. Isto é muito importante que a pessoa saiba o porquê do desconto. Temos 8 categorias, porque o nosso objetivo é que as pessoas vejam no nosso supermercado tudo aquilo que vem nos supermercados
habituais. And what better way to prepare for Earth Day than taking a closer look at living a zero-waste lifestyle? Now, that means creating no trash. And if you think it's impossible, we're about to show you one woman who'll prove you wrong. Here's ABC's Nikki Batiste. Take a look in your trash can. Chances are you are adding to the 250 million tons of trash Americans dump each year. But not this young lady. This is all your trash? Yes. Believe it or not, 25-year-old Lauren Singer lives totally trash-free. Almost 4 years now. 4 years in this little tiny jar? Yes. What is trash? For me, trash is anything that would go to landfill. Trash is still the stuff that's hanging out on the street, anything that people can't reuse or compost or recycle. Now, zero waste, that's a pretty big idea, right? So let me define it for you. To me, living zero waste means that I don't make any trash. So no sending anything to landfill, no sending anything in a garbage can, and no spitting gum on the ground and walking away, right? No trash. This is a big concept. And this all started when I was an environmental studies student at NYU. There was a girl in this class, and every class she would have this big plastic bag with a plastic clamshell full of food, a plastic fork and knife, a plastic water bottle, and a plastic bag of chips. And she would eat all of this, and then class after class would just throw it in the trash. Now this was really frustrating, because here we were, these environmental studies students, trying to make the world a better place, and there she was, throwing all of this stuff into the garbage. One day after class, feeling still particularly upset about watching her throw everything away, I went home to make dinner. And I opened my fridge and noticed something that I had never seen before. Every single thing in my fridge was in one way or another packaged in plastic. And so I made the decision to go zero waste. The only way that I was going to be able to do that was to learn how to make my products myself. Plastic toothbrushes? I use a compostable bamboo toothbrush. Sponges? I use a compostable dish brush. Paper towels? Cotton napkins. Plastic cookware? Wood or stainless steel utensils. Cotton balls? Reusable cotton rounds. Dryer sheets? Dryer balls that I make myself. What about shampoo? Bulk Castile soap. Makeup? Organic, vegan makeup in recyclable packaging. Feminine products? Menstrual cup. Gift wrap? Why? Okay, so you are gonna teach me how to make toothpaste. Yes. What do I do? So we're gonna mix 2 tablespoons of organic coconut oil, and then the tablespoon of baking soda, and then about 20 drops of the organic peppermint oil. So this is how you make your toothpaste? Mm-hmm. Let me see your teeth. They look very nice. Yeah. What does your dentist think about this? They haven't gotten mad at me yet, so I'll just take the spoon and scoop it onto my toothbrush. Yeah, my teeth really do feel cleaner, so yeah. Thank you. Yeah. So do you have any garbage cans in your home here? No, I don't have any garbage cans in my home. Because you don't have any garbage. Exactly. It really does compel me to want to try to reduce my waste. So what tips can you give me or somebody else that wants to do that as well? Yeah, I would suggest, look in your garbage can and see what your garbage is. And until you do that, you don't really know what you're reducing, right? Step 2, using a reusable bag instead of a plastic or paper bag, just like easy one-time changes. And then the last one would be to actually make your products yourself. So learn how to make toothpaste, learn how to make deodorant. It's a really fun thing to do. What is your ultimate goal? Before I lived my lifestyle, I wonder, why is there all this trash and why is that okay? And we have to find solutions before it gets out of control. I've never told anyone, oh, you should live this lifestyle or you have to live this way. I kind of just live my lifestyle, put it out there and see what happens. This is my compost from the past couple of weeks. Instead of taking all of this food waste and putting it in the garbage, which I used to do, I now keep it in my freezer in a bowl, and then every Saturday I'll take it to the farmer's market where it is composted and broken down by heat and time and worms to make a nutrient-rich topsoil. There's a common misconception that living a sustainable lifestyle means spending a lot of money or having things be inconvenient or inaccessible,
And that's not true at all. When you make your own products, you're saving so much money because you're not paying for the manufacturing and all of the overhead. So this lifestyle really makes a lot of sense, especially if you're on a tight budget. Apesar de eu reutilizar muitas coisas, aquilo que até hoje eu tenho reparado que tem um impacto maior nas pessoas que vêm aqui é o facto de que a minha cortina do chuveiro, eu tenho um chuveiro igual a todas as outras pessoas, com uma cortina igual a todas as outras pessoas, e a certa altura eu tive a necessidade de comprar argolas para segurar a cortina. E achei, pá, vou comprar argolas de plástico, tenho que trabalhar 1 hora da minha vida para comprar umas argolas de plástico feitas num material que eu acho que nem devia existir já no planeta. Não quero. Tem que haver uma solução melhor para isto. E então nestes garrafões que eu tenho por casa, cortei as argolas dos garrafões e dobrei aquilo com um bocado de força e uso as argolas dos garrafões para segurar a cortina do chuveiro. E apesar de eu reutilizar uma série de coisas, a coisa que as pessoas mais apontam aqui é isto, percebes? É uma coisa muito simples. Se eu não te apontar, tu não vais perceber. Tu não vais perceber que há ali um pedacinho da minha vida, do dia-a-dia, percebes? Que eu reduzi, que eu não comprei, eu reutilizei uma coisa que ia para o lixo, percebes? E no meu dia-a-dia é tudo isto. É sempre, é aquilo que eu chamo os 5 R's, que é repensar, reduzir e reutilizar, reutilizar, reutilizar. Há tanta roupa aí a ser produzida, tanta coisa aí a ser produzida, móveis, eletrodomésticos até dá para reciclar isso. Se nós estivermos atentos a alguém que queira mudar de casa, que já não quer aquilo mais e que às vezes ia vender à sucata, coisas assim, pronto, dá para subsistir sem dúvida através da reciclagem de comida ou de seja o que for. Mas é claro, não vais ter um estilo de vida que se calhar muita gente não quer abdicar, que é ter o seu dinheirinho no bolso e poder ir a uma loja consumir aquilo que quer. Por que não ter uma bicimáquina? Em vez de você ter uma máquina de lavar com eletricidade, você pode pegar uma máquina de lavar velha, acoplar numa bicicleta, no YouTube tem vários vídeos desses, e você lava a sua roupa pedalando. Você economiza eletricidade, você faz desporto. É muito mais saudável. Então ter pequenos gestos que as pessoas podem fazer no seu dia a dia e podem trabalhar e podem ter sua profissão e podem estudar, mas implementar no seu dia a dia, né? Tudo aquilo que te passar pela cabeça, por mais parvo que te pareça, não é a ti que te parece, porque senão se calhar não te passava pela cabeça, passa porque te faz sentido. Vai para isso, provavelmente vais falhar, tem consciência disso e pronto, já sabes que à partida vais falhar, já sabes que vão surgir problemas e já sabes que vais ter que os resolver e, portanto, bora. Acho que é. E basicamente é isso. Agora, sei lá, o que é que um gajo pode dizer? Se todos os dias precisas de comer pão ao pequeno almoço, em vez de comprares pão, começa a fazer pão. Começar por uma pessoa produzir as suas próprias coisas, lá está, se calhar se tens uma alface que curtes bué, meter na salada, arranja uns vasinhos, mesmo que seja em casa, planta as tuas alfaces, lá está, começares-te a libertar aos poucos as dependências, os consumos mais normais que tu tens. São assim pequenos passos que uma pessoa tem que dar, não é tipo consumismo, que vais ao supermercado e isto aparece assim, resolvido por milagre. Há formas de fazer tudo que tu nem imaginas, há formas de fazer tudo. Por exemplo, há formas de fazer... há pessoas que fazem biodiesel, há pessoas que fazem os próprios sabonetes, as próprias pastas de dentes, as próprias... E é isso tudo que me interessa bastante, é mesmo descobrires até que ponto é que tu consegues ser sustentável na tua vida e fazeres aquilo que tu gostas por ti próprio, consegues fazer as coisas e pronto. Esta máquina de lavar foi aqui um dos vizinhos que um dia comprou uma máquina nova, estava a mandar esta máquina para o lixo e eu perguntei-lhe se podia ficar com a máquina e o vizinho disse, sim, é lixo, fica com ela. E a ideia vai ser fazer uma máquina de lavar manual. A ideia é mais ou menos criar aqui um peso bastante grande, que eu durante 5 minutos vou fazendo subir até 1,2 m de altura e depois vai descendo devagar, acionando uma roda dentada
desce devagar, porque a roda dentada, a roldana, não deixa de descer mais rápido, e vai descendo devagar, e esse peso muito grande vai criar o movimento necessário, a energia potencial, o movimento necessário para a máquina estar durante umas 2 ou 3 horas a fazer a lavagem da roupa, sem ser preciso de gastar nenhuma eletricidade, nem nenhum combustível, nem coisa nenhuma. A granel é a primeira mercearia biológica 100% a granela em Portugal e foi concebido o conceito tendo como principal objetivo a sustentabilidade, promover um consumo mais responsável, mais sustentável. Como se pode ver, não há quaisquer embalagens, as pessoas são incentivadas a trazer os seus próprios frascos ou sacos e a abastecerem-se da loja da quantidade de que precisam e que faz sentido naquele momento consumir. O nosso objetivo essencial o coração da nossa missão é promover um consumo mais sustentável. Os números dizem-nos, e nós temos uma perspectiva otimista, acreditamos que podemos contribuir para a diminuição desses números, mas neste momento, de acordo com as últimas estatísticas, cada português produz por ano acima de 400 kg de lixo. Desse lixo, 50% encontra o seu destino nos aterros, ou seja, estamos a falar de resíduos que acabam por não ser absorvidos e, portanto, que têm um impacto incrível em termos de ecossistema, incrível no sentido negativo. E achámos que o granel tinha um contributo a dar para a redução desse desperdício. Em todas as faixas etárias há uma progressiva consciência para a sustentabilidade e também temos muito orgulho em perceber que estamos a fazer parte da mudança e a contribuir para ela. E por isso são cada vez mais as pessoas hoje em dia que vêm à loja já com uma compra planeada, pensada, estruturada, que trazem os seus frascos, as suas embalagens e é bom perceber que fazemos parte da solução. A solução não é enjaular o presidente da EDP e da Coca-Cola e de não sei o quê, porque eles estão a fazer o que nós permitimos que eles façam. E 90% da população, se estivesse no lugar deles, ia fazer a mesma coisa. Portanto, o que é preciso mudar, sejamos claros e diretos ao assunto, o que é preciso mudar somos nós. E lá está. Há sempre aquela conversa do coitadinho, mas eu sou só um pequeno cidadão, não sei o quê, não posso fazer nada. Posso. Eu posso recusar-me a pôr dinheiro no bolso dessas multinacionais, dessas grandes empresas, de quem pela dimensão que tem é mais responsável pelos grandes problemas que a humanidade enfrenta. E portanto sim, eu posso fazer. E deixa-me também dizer-te que a solução já é conhecida há muito tempo, percebes? A solução é reduzir, reutilizar e quando for necessário, não houver outra opção, reciclar. Esse é um ponto que as pessoas sempre perguntam, e se todo mundo fosse Frigga, né? Como seria o mundo, né? Seria lindo. Né? Eu morei 5 anos na Índia, e na Índia tem um conceito muito interessante que os professores, eles não recebem dinheiro. Hoje em dia já sim, mas assim, as escolas, as aldeias ainda antigas, onde tem os professores, como se viviam, que são muito tradicionais na Índia, né? Como se viviam antigamente. Então, na filosofia da Índia diz que um professor ele nunca deve cobrar. Ele nunca deve cobrar por ensinar, né? Então, mas também um aluno, ele nunca deve assistir sem dar nada, né? Então, nessas aldeias os professores ensinam, mas aí o pai que planta arroz vai lá e leva um saco de arroz por mês para o professor, né? Então o aluno leva lá, o outro tem maçãs, né? Então ele leva um pacote de maçãs. Então ele consegue coexistir sem ter a moeda. Na realidade a gente nunca precisou de moeda, né? Se as pessoas tiverem um pequeno pedaço de terra, podem cultivar. O que cultivar em excesso pode se trocar, pode se dar. Então essa que seria a perfeição. Se todo mundo tivesse árvores suficientes, e tivessem suas próprias hortas, e se tivesse a sua profissão, a sua coisa que você gosta, como uma maneira de ajudar os outros e não de explorar os outros, né?
todo este consumo não leva à felicidade, leva a mais depressões, a mais frustrações e as pessoas, pronto, é preciso perceber que realmente não há assim uma grande dependência do dinheiro e que conseguimos todos à nossa maneira, pronto, sustentar-nos a nós próprios. A necessidade é água, comida, um teto, liberdade. Eu acho que não preciso muito mais do que isso. Eu para mim não preciso muito para viver, mas isso é porque abdiquei de coisas que não queria, que não eram precisas na minha vida. Estes ténis encontrei-os no lixo, a minha roupa encontrei-a já não sei onde. E quero é que o pessoal se torne minimamente sustentável a partir daí. Pesquisa a felicidade e que não esteja sempre com um patrão a dizer o que fazer e depois acaba o trabalho e ficamos a pensar, temos 60 anos e olha o que é que eu fiz da minha vida. Estive a trabalhar a minha vida toda. O que é que eu gostava de fazer? Se calhar não era nada de estar a trabalhar naquela empresa. Se calhar era outra coisa qualquer que nem tive tempo para pensar, porque só pensei em ter dinheiro, porque realmente o sistema obriga-te a pensar nisso. Mas não é necessário, não é necessário. E há maneiras para evitar isso. Pronto. E acho que é isso. Não é preciso regressar à Idade da Pedra. É preciso usar um bocado a imaginação e pensar por si próprio e usar as coisas que temos à nossa volta. O Banco de Tempo é um sistema de trocas solidárias. Troca-se tempo por tempo. Bem, nós costumamos dizer que o Banco de Tempo é um banco como os outros no sentido em que tem saldos, movimentos de contas, agências, transações, para logo a seguir nos apressarmos a dizer que não tem nada a ver, e não tem. Neste banco não circula dinheiro, não há juros, circula apenas o tempo das pessoas que se disponibilizam e que têm interesse em participar nesta iniciativa. Que em termos práticos funciona assim. Nós temos em Portugal 29 agências de banco de tempo em funcionamento, norte e sul do país, incluindo nas ilhas, e quem quer inscrever-se no Banco de Tempo dirige-se a uma agência do Banco de Tempo, onde se disponibiliza para realizar serviços que tem gosto em fazer, por outros ou com outros. E em troca vai pedir outros serviços que tem interesse em receber. E então, quando a pessoa precisa de um serviço, contacta a sua agência do Banco de Tempo, que vai encontrar qualquer outro membro que possa prestar o serviço que a pessoa solicitou. Feita a troca, por exemplo, imagine que eu preciso de alguém que me vá ajudar a trocar os vasos lá de casa, peço no Banco de Tempo, na agência do Banco de Tempo, alguém que possa fazer isto por mim. Depois, no final do serviço, contabilizamos o tempo. Imaginemos que são 2 horas. Eu passo um cheque de tempo àquela pessoa que me ajudou a trocar os vasos, que vai depositar na sua agência e fica com mais 2 horas que pode solicitar os serviços de quem quiser, de qualquer outro membro. Portanto, a troca não é direta. Há uma particularidade neste sistema de trocas e que é todas as horas têm o mesmo valor independentemente do serviço. Não interessa se estamos a falar de um professor universitário que ajuda na preparação de um exame ou de uma menina que ensina outras pessoas a andarem de bicicleta ou a fazer companhia simplesmente, não interessa, é indiferente. Os serviços valem pela sua duração. Por outro lado, no Banco de Tempo toda a gente tem que dar e receber tempo, o que demarca esta iniciativa solidária do voluntariado tradicional, não é? Aqui toda a gente é convidada a alternar os papéis entre agente e beneficiário de solidariedade. Isto põe-nos a todos numa posição de radical igualdade, não é? E mesmo pessoas que muitas vezes estão em situação de grande vulnerabilidade e socialmente o seu tempo está muito desvalorizado, encontram aqui no Banco de Tempo um espaço em que são úteis e veem o seu tempo reconhecido. São serviços, é tempo que se troca no Banco de Tempo e pode-se trocar tudo efetivamente. Há aqui um requisito que é as pessoas devem oferecer-se para realizar
realizar serviços que têm gosto em realizar. Portanto, aqui a pergunta que as pessoas são convidadas a fazer a si próprias é o que é que eu gosto de fazer com outros e por outros. Não há aqui aquela ideia de que as pessoas se sacrifiquem pelos outros. A ideia aqui é que ampliem o seu bem-estar. É uma das particularidades deste banco, é que a acumulação não faz sentido nenhum. E, portanto, as pessoas podem ter um crédito ou um débito até 20 horas. A partir daí vale a pena, quando as pessoas pediram e não deram nada a ninguém, cabe à agência de banco de tempo encontrar algum serviço que a pessoa possa fazer, não é? Também isto de não lidarmos com dinheiro é alguma coisa que me parece também muito revolucionária, porque na realidade nós vivemos numa sociedade em que quase tudo é transformado em mercadoria, não é? Desde do lazer ao cuidado. E o Banco de Tempo vem dispensar o dinheiro que organiza tantas relações sociais, que coloca as pessoas em situações tão assimétricas. E bem, aqui de uma forma muito prática comunica-se esta ideia de que as pessoas valem pelo que são e não pelo que têm. O dinheiro pode sim ser usado de uma maneira construtiva, mas não é a meta da vida, né? Definitivamente. As pessoas trabalham para morrer, né? Para ter dinheiro, só que chega no final da vida, gastam tudo em remédios, porque tiveram uma vida toda desenfreada, tiveram uma vida que foram tão exploradas que a saúde foi embora, e aí passam a velhice gastando o dinheiro que guardaram em remédios, né? Então elas vivem para morrer, né? Então, qualidade de vida é ter tempo e não ter coisas, né? Então, ter tempo para os amigos, ter tempo para a família, para o filho, ter tempo para ler, ter tempo para passear, para ajudar, fazer caridade. Isso é qualidade de vida. Então, se o mundo todo fosse Friggan, seria perfeito. Seria perfeito. E não é utopia isso, não é mesmo. É possível, mesmo. Temos a percepção de que há muita coisa que está invertida, não é? Muita coisa que está invertida. De facto, o tempo é o recurso mais valioso que nós temos. O tempo é a nossa vida, não é? E é assim um bem que aparece tão desvalorizado face ao dinheiro, não é? E o tempo é assim, um bem democrático. Todos temos tempo, o nosso tempo, as 24 horas por dia. E o dinheiro de facto aparece aqui como alguma coisa que escraviza de alguma maneira, em torno do qual as pessoas organizam muito as suas vidas, em torno desta ideia de produzir para consumir, e estamos a criar um estilo de vida que é tão insustentável, não é? E a fugir daquilo que é essencial, que é a nossa vida, que no limite é o nosso tempo. Vemos também que o Banco de Tempo permite que as pessoas tenham acesso a serviços que não poderiam adquirir, muitas pessoas, algumas pessoas não poderiam adquirir se tivessem que recorrer ao mercado. Isto é também uma coisa muito importante, e nós vimos, em particular, na altura em que a crise foi mais intensa, do Banco de Tempo foi muito importante na vida de algumas pessoas que puderam, na mesma, contar com apoio, por exemplo, nos estudos dos seus filhos, por exemplo, puderam contar com, sei lá, ter uma massagem, que é uma coisa perfeitamente impraticável, ou aprender uma língua, ou aprender a pintar. É de facto uma iniciativa que inclui pessoas muito diferentes, de idades muito diferentes, de formações muito diferentes, enfim, que acreditam nesta proposta que é de transformação do modo como vivemos. Nós podemos mudar o mundo todos os dias. É uma questão de decisão. E não tens de fundar uma coisa como o ReFood. Só ajudando as pessoas à nossa volta muda o mundo. E todos têm este poder. Qual é que é o vosso objetivo a longo prazo? Não precisa fazer mais isto. Criar uma sociedade onde não há desperdício alimentar, nem fome, e depois nós vamos à praia. Entretanto, temos trabalho a fazer. I live a zero waste lifestyle because to me, it's the best way I know how to live a life that aligns with everything that I believe in. And what's the point, right? I'm just one person.
what difference can I make? The point is simple. I want to be remembered for the things that I did while I was on this planet, and not for the trash that I left behind. Thank you. I think until the soldiers of peace become as brave as the soldiers of war, little is going to change. And every single person in this room, from you to you to you, is a soldier of peace. And now I would beg you, please, 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 leave here today and go and be the change you want to see in the world. Go and have courage. Go and put exactly what you believe into action. You would not believe how easy it is that when you actually put what you believe into action, then it can happen. And that's what's going to change the world. It's not going to change from us sitting in bars and talking about it. It's going to come from action. Apply your beliefs into action and you will change the world. You will change the people around you and you will change the world. So I beg you, please, please, please help us change this world. The world needs changing. And so I'll leave you. I just wish you all the courage and strength you're going to need to go out there and make this world a better place. Thank you very much. Varje europé slösar 180 kilo i matavfall varje år. It's waste is waste. Sounds legit, right? Yeah, Waste is Waste documentary, a film by Pedro Serra.